da maneira que Deus quis que acontecesse. Aconteceu da maneira que Ele quis. Quero agradecer a banda também aqui nesta noite, todos, porque, irmãos, era para estar uma outra banda conosco aqui hoje. Só que essa banda, ela fez agenda com outra igreja. E ela não veio estar conosco hoje. Porque nós fizemos faz 6 meses atrás o convite, ela escreveu lá e chegou na hora, fechou com outra igreja. E não veio participar com a gente. Aí agora eu falo para vocês que quando ontem estava aqui o pastor Márcio, meu Deus, como louva a banda dele, o povo dele, louva bastante. Mas eu quero falar uma coisa para vocês da casa, que ontem eu vi aqui, aleluia, glória a Deus, e que hoje não se moveram. Valorize aonde você congrega. Valorize essa banda, está aqui hoje desde as 4 e pouco, desde as 5 e pouco. Ensaiar em cima da hora para fazer esse louvor para nós aqui nesta noite, para adorar o nome do Senhor, porque os dias deles era só amanhã, e eles se esforçaram para estar aqui nesta noite, fazer a adoração assim em cima da hora. Em cima da hora eles vieram de todo o coração e vieram para fazer o louvor para a gente. Então, irmãos, vamos aprender não adorar só do vizinho, não glorificar só do vizinho. O vizinho é bom porque você não conhece o problema da casa do vizinho. Você não sabe o que está a goteira na casa do vizinho. Vamos aprender a valorizar. Eu estou falando isso para os que são da casa. Vamos aprender a valorizar os que são da casa. Tanto as crianças como a banda, como a nossa... Irmãos, o Lucas falou uma coisa, uma verdade. Pastor Lucas, chama o pastor Marques. Eu falei assim, por quê? Porque ele vai cantar na banda. Ele vai agitar com a turma dele. Irmãos, e dito e feito, irmãos, agitou. Estava lá, só estava aqui só, irmãos, eu estava adorando assim, olhando. E eles estavam agitando. E é uma verdade mesmo, irmãos. Ele falou assim, sabe por quê? Porque talvez lá na igreja dele não tenha banda. Tenha os grupos, mas não tenha banda. Então, as pessoas, quando vai lá louvar o grupo, as pessoas até ficam assim, mas quando vem a banda, aí as pessoas já ficam assim. E aí ele falou isso, fiquei pensando, é verdade. A banda aqui, o povo da casa fica assim. Aí vem alguém novo, o povo fica assim. E é uma verdade. E eu tenho aprendido muito, irmãos. Temos que adorar o Senhor em todos os momentos. Independente de quem vai pegar o microfone para pregar, para louvar, para orar, que seja. Nós estamos aqui reunidos porque Ele nos deu a vitória. Porque Ele nos deu a conquista para estarmos aqui nesta noite. Se você está aqui, não é porque você o escolheu, mas Ele escolheu você para estar aqui nesta noite. Ele te escolheu para ser morada dEle. Ele te escolheu para ser filho dEle. Isso é algo, irmão, que não tem palavras para agradecer o quão grande é o nosso Senhor dos Exércitos. Amém? Já quero chamar a apóstola Marli para estar tomando a tribuna, a nossa pregadora desta noite, pregadora internacional, amém? Estenda as mãos para essa serva de Deus. Eu sei que ela tem a oração dela, mas eu quero pedir a vocês que abençoe ela com suas orações aqui nesta noite, para que Deus possa usá-la de maneira gloriosa naquilo que Deus já revelou no coração dela para com esta igreja. Que Deus possa abençoar toda a geração dela, toda a casa dela e família dela. Que o Senhor possa abençoar todas as finanças, todos os propósitos, todos os projetos que ela tem para fazer, para cumprir ainda diante da vontade, do propósito que o Senhor tem na vida dela. Eu quero declarar isso sobre a vida dela. Que tudo aquilo que parece que está se fechando, que se abra cada dia mais e mais.
e que tudo aquilo que ela precisa até esse fim de ano, Senhor, que o Senhor possa entregar nas mãos dela, meu Pai. Eu quero te pedir, meu Deus, usa a tua filha nesta noite de maneira gloriosa. Tenha liberdade através do teu Espírito Santo. Usa ela como boca de Deus sobre as nossas vidas, meu Pai. Eu te peço, te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Amém, glória a Deus. É sempre uma alegria nós estarmos aqui juntos com a nossa família querida no Ministério Fogo Puro, louvando, adorando ao Senhor. E sentimos a presença de Deus neste lugar. Ele está aqui, realmente aqui tem fogo puro neste lugar. Um fogo que acende os corações que aqui entram. E nessa noite, eu sei que Deus nos trouxe aqui para falar aos nossos corações. E eu quero, junto com você, mais uma vez, dizer ao Senhor: Senhor, fala comigo. Fala aos nossos corações nessa noite. Espírito Santo de Deus que está aqui, adoramos a tua presença. Adoramos, Senhor, a tua santa presença neste lugar. Vem de encontro, Senhor, mais uma vez às nossas vidas. Vem de encontro mais uma vez às nossas necessidades, Senhor. Dependemos de Ti, Pai. Dependemos de Ti, Senhor, todos os momentos da nossa vida. E que nessa noite o Teu Espírito possa fluir ainda mais, de uma forma extraordinária, na minha vida e na vida de cada um dos meus irmãos. Porque nós estamos aqui e cultuamos o Teu nome. Assim nós oramos, assim seja. Amém, Jesus. Glória a Deus. Podeis assentar na presença do Senhor. E eu quero, nesta noite, compartilhar de um texto da Palavra de Deus, no livro dos Salmos, de capítulo de número 40, e versículo 1. Talvez você já conheça até de cor. O livro dos Salmos, capítulo 40, versículo 1. Eu fiquei muito feliz quando cheguei aqui conversando com a Ana Júlia, e ela toda empolgada, e ela dizendo para mim: eu vou falar da palavra hoje, eu vou fazer a abertura e eu vou declarar a palavra. Irmãos, o Espírito Santo falou comigo de uma forma tão intensa, quando eu vi aquela criança com tanto prazer, com tanta alegria, dizendo: eu vou falar da palavra hoje. Isso é tremendo, isso é extraordinário. Parabéns, pastora Simone, parabéns, né? Quando nós entramos aqui, eu senti um mover diferenciado. Gente, tem algo diferente aqui. Algo está acontecendo neste lugar. É cumprimento da palavra do Senhor. Pastora Valéria, algo está acontecendo na tua vida, minha filha. Algo está acontecendo aqui neste lugar, extraordinário, porque Deus promete, Ele faz. O Senhor promete, Ele faz. Estamos comemorando o 6º aniversário. E a palavra do Senhor, ela é tão tremenda quando fala a respeito do 6º dia. Eu gosto muito de estudar aquilo que a palavra de Deus nos fala. E eu sei que você que conhece a palavra, sabe que no período da criação, quando Deus criou, ou recriou todas as coisas, no 6º dia Deus criou a obra perfeita. No 6º dia Deus criou o homem, criou o ser humano. No 6º dia Deus concluiu tudo aquilo que precisava ser feito. Deus começou a criar o sol, Deus criou a lua, Deus criou a natureza, Deus criou a separação, fez a separação das águas, a terra seca. Deus criou as árvores, as plantas, os frutos. Deus criou os animais. E quando Deus cria o homem no 6º dia, Ele diz: agora a criação está completa. Tudo está pronto, está tudo preparado. E quando eu entrava aqui, via e me lembrava que é o 6º ano, comemoração do 6º ano, Deus falou muito forte ao meu coração. Eu completei. São 6 anos que eu estava trabalhando aqui neste lugar. Sabe o que Deus falou para o homem depois que estava toda a sua obra de criação pronta? Chegou o tempo de descansar.
chegou o Shabá, o sétimo período de descanso, o período de descansar no Senhor. Eu quero declarar, eu quero profetizar sobre este lugar, sobre o Ministério Fogo Puro. O Senhor trabalhou neste lugar durante 6 anos. 6 anos o Senhor criando, 6 anos o Senhor preparando, 6 anos o Senhor estruturando. Chegou o 7º. Começamos o 7º ano. É o tempo do descanso. É o tempo do descanso. Descansem no Senhor. Descansem nele. Conforme diz o Salmo de Números 40, versículo 1. Eu esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eu esperei com paciência. Algumas versões dizem: eu esperei pacientemente no Senhor. Eu esperei com longanimidade no Senhor. Eu esperei com ânimo no Senhor. E irmãos, eu vejo que hoje, como na verdade sempre foi assim, nós falamos nos dias de hoje porque é o que nós estamos vivendo, mas eu imagino que uma das coisas mais difíceis para o ser humano sempre foi esperar. Alguém aqui gosta de ficar esperando alguma coisa? Quando você tem que esperar para passar uma semana, dá essa impressão que os dias não passam. Quando você tem que esperar alguém que está para chegar, dá a impressão que não passa o tempo. Quando você tem que esperar o dia do seu pagamento, que está prestes a chegar, parece que demora mais, é difícil esperar. Ninguém gosta de esperar. Você já observou que quando você marca o horário com alguém, você fica ali no relógio? Está demorando, não passa o tempo, não passa, e não passa, e não passa. O ser humano, ele tem uma certa dificuldade em esperar. O ser humano tem dificuldade em esperar. Mas quando nós vemos, quando o salmista diz na palavra que ele esperou com paciência. E quando eu gosto de estudar o sentido etimológico das palavras, aquilo que realmente quer dizer. Nós temos o hábito de ler a Bíblia, e eu falo muito isso com a pastora Simone. Nós temos o hábito de ler a Bíblia e achar que já entendemos tudo e que está tudo decidido. Não, nós precisamos estudar a palavra e encontrar preciosidades que estão enrustidas em algumas palavras, que estão ali guardadinhas, e que biblicamente o próprio Deus disse que existem mistérios que seriam revelados nos últimos tempos. Existem mistérios que foram ocultos para muitos homens do passado, mas Deus tem revelado para nós nesses tempos, porque estamos vivendo os últimos tempos da igreja na face da terra. Os tempos estão se findando. E a palavra do Senhor nos diz: esperei com paciência. Eu esperei de uma forma diferenciada. Eu não esperei num homem. Eu não esperei em uma entidade religiosa. Eu não esperei em filosofias. Eu não esperei em ciências. Mas eu esperei com paciência no Senhor. Quando nós voltamos a essa palavra lá no original, essa palavra esperar pacientemente no Senhor, é o sentido, é o mesmo sentido que é usado para se descrever uma corda. Quantos de vocês aqui já viram uma corda? Sabe, antigamente, há muitos anos atrás, lá em Barbacena, você tinha os poços, Alguém aqui é do tempo do poço que colocavam, pastor Antônio, revelou ali, levantou a mãozinha ali, você lembra, É que existia muitos e muitos anos atrás, é que nós estudamos sobre isso, não que sejamos assim daquela época, mas nós estudamos e gostamos de ler e nos aperfeiçoar, prima? Lá em Minas Gerais, lá em Barbacena, tinha aqueles poços, que as pessoas normalmente cavavam poços nas suas propriedades, não tinha-se a facilidade que nós temos hoje, abre-se uma torneira, sai água filtrada, água gelada, aparece um copinho de água gelada, água em temperatura ambiente, não se tinha essa facilidade, cavavam-se poços
para encontrar água. E qual era a forma de tirar aquela água para fora? Os poços mais fundos, eu me lembro quando eu era criança, na casa dos meus pais, o meu pai era mineiro e ele sempre falava, nós sempre temos que ter a garantia de termos água, porque se nós tivermos água, as outras coisas tudo se tornam mais fáceis. E eu me lembro que quando a minha família veio para Curitiba, há alguns aninhos atrás, o meu pai mandou cavar, compraram-se terrenos, ali no bairro Alto, a minha família, se reuniu os irmãos, e os irmãos compraram terrenos. Cada um comprou uma propriedade, vamos construir as nossas casas, cada um construindo casas, e eu me lembro isso, o Senhor me fez lembrar hoje, que o meu pai mandou cavar um poço. E aquilo me chamava a atenção, eu era muito curiosa, continuo até hoje sendo muito curiosa, e me chamava a atenção de que forma que ia ser feito um poço. Que é isso? O que é poço? Eu devia ter ali meus 3, 4 anos de idade, e eu queria saber como se fazia um poço. Como é que vai aparecer água? De onde vai sair água? Então eu comecei na curiosidade, a observar. E eles foram, aquela equipe que foi contratada para cavar aquele poço, começou a cavar poço, e a cavar, e a cavar, e a cavar. E eu sei que o meu pai mandou construir um poço, e o poço chegou a ter 20 metros de profundidade. Aí eu ficava naquela curiosidade, tem água? Sim, tem água. Mas como que vai sair essa água para fora? Aí eu me lembro que aqueles homens que estavam construindo, meu pai mandou colocar um motor, tudo para sugar a água, mas antes eles precisavam drenar, tirar aquela água, ou esgotar aquela água que estava ali, a primeira água. E eu me lembro que eles colocaram ali um rolo de cordas, porque era muito profundo. E foi levado ali um rolo de cordas, e eu, mais do que curiosa, fui mexer naquela corda. E o Senhor me trouxe a lembrança disso hoje. Quando eu aqui sentada, comecei a me lembrar do sentido dessa palavra, O Senhor me lembrou da corda, porque esse esperar pacientemente no Senhor, com paciência no Senhor, o sentido é exatamente esse, de uma corda que ela é trançada entre si. Uma corda não é apenas um fio, ela tem vários fios, que são entrelaçados entre si, e que quando eles são torcidos, eles têm força, eles têm resistência, eles aguentam um peso, eles suportam um peso, porque eles foram entrelaçados entre si. O mesmo sentido dessa palavra, do Salmos 40, versículo 1, esperar com paciência no Senhor, é usado no mesmo sentido de se referir a uma corda que foi entrelaçada entre os fios. Sabe o que o salmista está dizendo aqui? Ele está dizendo, eu estou entrelaçado, eu estou envolvido de uma forma tão intensa no Senhor. Eu estou esperando, entrelaçado, Ele me envolveu, eu estou envolvida nele, Ele me envolve, e não tem como separar isso, porque quando nós estamos entrelaçados no Senhor, Ele se inclina para nós e responde o nosso clamor. Deus não deixa ninguém que esteja envolvido nele, que esteja abraçado com ele, que esteja entrelaçado nele, sem ter uma resposta. O Senhor não deixa, porque Ele é fiel para com a sua palavra. Eu estava meditando na palavra do Senhor, e eu sei que vocês conhecem muito bem a história do pai da fé. Abraão é um homem mencionado no mundo inteiro, e principalmente nesses últimos dias, nesses últimos meses que nós estamos aqui vivendo esta questão da guerra lá em Israel, lá na Palestina. Eu sei que tem muitas pessoas lembrando de Abraão, muitas pessoas pensando nele e falando nele. E eu estava me lembrando de Abraão, aquele homem que quando ele teve a sua primeira experiência com Deus, quando Deus falou com ele, quando Deus deu uma ordem para ele, disse a Abraão, saia de onde você está. Saia do lugar onde você está. Onde Abraão estava?
A Bíblia diz em algumas versões: saia do meio da tua parentela e vá para um lugar aonde eu vou te mostrar. Deus não disse para ele aonde ele deveria ir. Deus disse para ele: saia do lugar onde você está e eu vou te mostrar onde você deve estar. O que me chama muito a atenção, meus queridos, é que quando Abraão ouviu isso, ele estava no meio da sua família. Ele não tinha tido ainda experiências com esse Deus que de repente começou a falar com ele. Ele saiu, ele obedeceu a voz daquele Deus que falou com ele. O que levou Abraão a obedecer aquela voz que falou diretamente ao seu coração? Ele começou a ter uma experiência com um Deus diferenciado. Os seus pais, os seus familiares, a sua família eram especialistas em construir imagens, construir deuses humanos, deuses de barro, deuses de madeira. Mas aqueles deuses nunca tinham falado com ele de uma forma que ele fosse tão impactado. Aqueles deuses não se moviam. Aqueles deuses não tocavam de uma forma intensa no profundo do seu coração, suprindo as suas necessidades mais íntimas, mais interiores. Mas quando ele ouviu a voz de Deus, ele se aproximou e ele se entrelaçou com aquele Deus, a ponto de sair do meio da sua família, da sua parentela e seguir a uma voz que falou muito forte ao seu coração, que falou ao seu interior. Irmãos, nós fomos criados por Deus com um espaço reservado dentro de nós, que somente Ele é capaz de preencher. Quando Deus criou o homem lá no Éden, quando Deus criou a mulher e completou a obra perfeita ali no 6º dia, a obra-prima da sua criação, Ele disse: eu vou construir, eu vou fazer, eu vou formar o homem, mas dentro dele vai ter um espaço reservado para mim. Dentro do homem tem um espaço reservado para Deus e só é preenchido quando Ele entra, quando temos contato com Ele, quando nos aproximamos dEle, nos envolvemos a Ele. Você conhece a história de Abraão? Ele sai do meio da sua parentela e ele vai em direção a um lugar que somente ele tinha ouvido. Ele tinha ouvido e foi muito forte, que impregnou dentro dele aquela voz, que nunca mais ele conseguiu afastar-se daquela voz. Estava entrelaçado a ela. E ele continuou esperando, entrelaçado naquela voz. Ele recebeu promessas de Deus. O tempo passou e ele recebeu promessas. O Senhor falou a ele que ele seria pai de uma grande nação, que ele teria muitos filhos, que através dele as famílias seriam abençoadas. A promessa que ele recebeu de Deus: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E eu pergunto a você, quando ele recebeu essa palavra, ele tinha muitos filhos? Ele era um homem com uma família com muitos filhos? Não, ele não tinha filhos. Visivelmente, humanamente, era impossível se cumprir aquilo que Deus, que aquela voz forte, penetrante, falou ao coração de Abraão. Mas ele estava tão envolvido, tão impregnado dentro dele, que ele seguiu e acreditou naquela palavra. Quando ele sai da sua parentela, ele tinha aproximadamente 75 anos de idade, e o tempo foi passando, e ele teve que esperar. E passaram-se alguns anos, algumas situações, e nada aconteceu, e ele teve que esperar. Mas alguns anos passaram, e ele teve que esperar. Quando ele estava já próximo a 100 anos de idade, ele ainda não tinha recebido o cumprimento da promessa, o filho da promessa ainda não havia nascido. E ele continuava esperando com paciência no Senhor, porque ele tinha tido uma experiência com Deus. E quem tem experiência com Deus jamais esquece. Fica marcado, não tem como esquecer. Uma experiência ninguém esquece. Quando ele chega aos 100 anos de idade, ele vê a promessa cumprida na sua vida. Quantos anos ele esperou para ver a promessa cumprida? Irmãos, quantas vezes nós temos recebido tantas promessas do Senhor? Eu sempre digo isso e não me canso de dizer, vou falar até o último dia da minha vida, o quanto eu sou grata ao Senhor
pelos privilégios que Ele me concede na minha vida. Eu me sinto tão privilegiada pelo meu Deus, porque eu tenho tido experiências. Eu tenho vivido experiências com o Senhor e não tem como tirar isso de dentro de mim. Eu não sei viver de outra forma. Eu não sei viver de outra maneira, porque eu tive experiências com Ele. E eu creio que todas as promessas se cumprirão. O seu filho, o filho da promessa, nasce. Filho de um homem de 100 anos de idade. Filho que foi gerado no ventre de uma mulher de 90 anos de idade. Essa criança nasce. Essa criança começa a crescer, começa a trazer alegrias para a sua família, para os seus pais. É tão lindo nós olharmos para uma criança, para um bebezinho, né, que sorri, todo alegre, quando começa a falar, começa a correr, começa a brincar. Eu estava hoje à tarde falando com a minha filha, com a pastora Priscila, e ela estava com o meu netinho mais novinho, o Ethan. Ele tem 1 ano e 7 meses, e o meu coração se enchia de alegria de vê-lo, né? Por uma chamada de vídeo, ele está longe, distante, mas o meu coração se enchia de alegria só de vê-lo correndo, brincando, sorrindo e fazendo brincadeirinhas. Que alegria nós olharmos e vermos promessas cumpridas. Abraão viveu esse momento de promessas cumpridas, mas chega um momento que Deus fala com ele, e Deus diz a ele: Abraão, eu preciso que você ofereça algo a mim. Ofereça o cumprimento da promessa que eu te fiz. Me devolva a promessa cumprida. Eu já cumpri a promessa. Agora devolva a mim a sua promessa. Eu imagino, meus irmãos, a dificuldade que foi na vida de Abraão, quando ele ouviu de Deus: me devolva o seu filho em sacrifício. Me devolva o seu filho. E eu acho tremendo que a palavra do Senhor nos diz que Abraão não titubeou, que Abraão sabia que aquele Deus ao qual ele ouviu a voz estava entrelaçado nele. E o Deus a quem ele ouviu a voz estaria com ele em todos os momentos. E ele vai, levando o seu filho, rumo ao Monte Moriá, onde ele deveria oferecer em sacrifício. E o Senhor fala para Abraão, quando chega o terceiro dia da sua caminhada. Eu gosto de falar sobre os dias, os primeiros, segundos e terceiros dias da nossa vida. Quando chega no período, da conclusão de tudo aquilo que Deus tinha pedido para ele. Quando chega o terceiro dia, ele tem um momento tão especial com o Deus que falou com ele há muitos anos atrás. Ele vive ali uma das experiências mais extraordinárias da sua vida. Eu digo até que uma experiência mais extraordinária do que ele viveu quando o seu filho nasceu. Quando ele viu aquela criança, quando ele pegou aos 100 anos de idade um bebê no seu colo, fruto de uma promessa cumprida pelo Senhor na vida dele. De repente ele sobe ao alto do Monte Moriá e lá ele tem uma grande experiência. Aí eu me lembro do que o próprio salmista também diz: eu elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Abraão estava não somente com seus olhos para os montes, mas ele subiu o monte. Ele estava no alto do monte. E lá no alto do monte ele teve a experiência extraordinária da sua vida. Quando ele prepara tudo para entregar o cumprimento da promessa que ele esperou tantos anos. Quando ele estava disposto a devolver ao Senhor tudo aquilo que ele havia dado. Deus deu para ele, ele estava dizendo: o Senhor me deu, e eu vou entregar, eu vou oferecer a ele tudo aquilo que ele me deu. Abraão estava disposto a entregar nas mãos de Deus tudo aquilo de mais precioso que Deus havia colocado nas suas mãos. Nessa noite eu quero perguntar a você: quantas vezes você já esteve nessa posição de Abraão? Quantas vezes eu
já estive nessa posição, de ter recebido na minha vida cumprimento de promessas. Deus foi tão bom, tem sido tão maravilhoso na minha vida, que Ele tem cumprido promessas na minha vida. E eu me pergunto, a mim e a você nessa noite, será que nós estamos dispostos a devolver ao Senhor, a colocar, a depositar nas mãos dEle o cumprimento da promessa que Ele nos fez e já cumpriu e já está nas nossas mãos? O Senhor te prometeu dar vida, você está vivo aqui nesta noite. O Senhor prometeu suprir as nossas necessidades, Ele tem suprido, nós temos vivido isso a cada dia. O quanto nós estamos dispostos a sacrificar ao Senhor daquilo que Ele mesmo nos deu. Tudo que nós temos não é nosso. Talvez você diga, não, apóstola, você está enganada. Eu tenho essa roupa porque eu trabalhei, eu comprei, eu fui a uma loja ou eu mandei fazer. Eu tenho porque eu trabalhei. Quem te deu vida para trabalhar? Quem te deu saúde para trabalhar? Quem te deu alegria para comprar uma roupa? Quem te deu recursos para você ter o seu carro? Quem te deu a permissão para respirar o ar que nós respiramos? Eu estava alguns dias atrás em contato com uma pessoa que não tem esse privilégio que nós temos, a facilidade de respirar. E muitas vezes, irmãos, nós estamos tão acostumados com tantas bênçãos, com tantas coisas extraordinárias que temos recebido do Senhor. E eu ouvia quando a pastora Simone falava a respeito do Brasa Viva. Quem sabe quantas vezes nós estamos tão acostumados com tudo que nós fazemos. Podem chegar diante do altar, podemos subir aqui no altar, ministrar a palavra, cantar, os músicos que tocam. Quem sabe você chega na igreja e vê os nossos irmãos aqui tocando, adorando, vê a equipe de mídia trabalhando, né, pastor Ângelo, né? Pastor Ângelo ali com a equipe de mídia trabalhando, e começamos a ficar tão acostumados. Irmãos, nós precisamos entender que tudo que nós temos, tudo que está nas nossas mãos não é nosso, foi Deus que nos deu. Isso um dia vai terminar, um dia vai acabar. Será que estamos dispostos hoje a depositar o que nós temos de mais precioso nas mãos do Senhor? O que você tem de mais precioso? A nossa vida é o dom mais precioso, é o presente mais precioso que recebemos do Senhor. Até que ponto nós estamos dispostos a depositar a nossa vida nas mãos do Senhor? Abraão estava disposto. Ele resolveu oferecer tudo. Naquele momento ele era um homem de mais de 100 anos de idade. Ele já era bem idoso. Aquilo que ele tinha ali de vida, né? Ele sabia que ele estava vivendo os seus últimos anos. Ele sabia que ele estava no final. Então, mais precioso do que a própria vida dele era a vida do seu filho. E ele estava disposto a entregar nas mãos do Senhor. Mas, irmãos, Deus nunca esteve interessado em tirar a vida do filho de Abraão. Deus nunca esteve interessado em matar aquele menino, em receber um sacrifício humano na vida daquele menino. Esse nunca foi o propósito do Senhor. Quando nós encontramos aqui na palavra do Senhor, o versículo no capítulo 22 do livro de Gênesis, no versículo de número 15, o Senhor diz assim: o anjo do Senhor bradou uma segunda vez dos céus, chamando Abraão. O Senhor falou com Abraão a primeira vez e disse para Abraão: sai do meio da tua parentela. O Senhor fala com Abraão muitos anos depois, né? Eu vou te dar, né, uma descendência abençoada. Aí o Senhor fala mais algumas vezes com Abraão em situações que marcaram a sua vida. O anjo do Senhor fala com Abraão: Abraão, não faça nenhum mal para o teu filho. Não sacrifique o teu filho. Não faça isso. O Senhor falou com Abraão. O Senhor estava ali começando um diálogo com Abraão, mais uma vez. Que tremendo poder ouvir Deus falando.
Deus diz: não faça mal para o teu filho, não é isso que eu quero. E quando Abraão se volta para o lado, para alguns arbustos que ali estavam, a Bíblia nos diz no capítulo 22 do livro de Gênesis, que ali estava um carneiro. Ali tinha um carneiro preso pelos seus chifres, ali naquele lugar. E Abraão pega aquele animal que ali estava. E Abraão sacrifica aquele animal. O que me chama a atenção é que não era um cordeiro, era um carneiro. Qual a diferença do cordeiro e do carneiro? O cordeiro é aquele animalzinho, é o filhote, que tem até no máximo 18 meses de vida, que ainda não cruzou, que ainda não procriou. Este é o cordeiro. E qual é o carneiro? O carneiro é o cordeirinho que cresceu, que já reproduziu e que é adulto. É um animal já adulto. Essa é a diferença de cordeiro para carneiro. Tá? O que acontece? Deus, naquele momento, estava mostrando para Abraão: não está aqui um cordeiro. Eu não estou providenciando para você um sacrifício no lugar do seu filho. Eu preparei um carneiro, porque o sacrifício é em teu lugar. É em teu lugar. Você vai sacrificar por você. Você vai oferecer o sacrifício. Eu não quero aquilo que eu já te dei, porque eu dei e eu não tiro aquilo que eu dei, o que eu entreguei. E naquele momento, quando o anjo fala pela segunda vez com Abraão, o anjo, ele diz ali, o próprio Deus fala, é uma teofania, uma manifestação do anjo do Senhor. O próprio Deus fala com Abraão naquele momento, e ele declara o versículo 16 do livro de Gênesis capítulo 22. Ouça o que diz: e declarou, olha o que Deus declarou: eu juro por mim mesmo, estas são palavras do Senhor, porquanto você me ofereceu este gesto, não me negando o teu filho amado, o teu único filho, esteja convicto de que eu te darei todas as bênçãos, eu confirmarei uma prosperidade tão numerosa quanto as estrelas dos céus e quanto a areia que espalha pelas praias do mar. E tua descendência conquistará as cidades de todos os que se levantarem contra ti. Sabe o que Deus estava falando aqui? Você prestou atenção o que diz o versículo 16 e o versículo 17? Deus disse para Abraão: Abraão, eu juro por mim mesmo, eu juro a você, por mim mesmo, que tudo o que eu te prometi, eu vou cumprir, eu vou fazer, eu vou realizar. Meus irmãos, até aquele momento, na vida de Abraão, ele tinha promessas. Ele tinha promessas, mas a partir daquele momento que ele esperou, entrelaçado na presença do Deus que ele ouviu a sua voz e reconheceu a sua voz, ele ouviu, ele obedeceu, o próprio Deus declarou: eu juro por mim mesmo. Nós ouvimos tão banalmente pessoas dizendo: eu juro por Deus, eu juro por Deus. Por que jura-se por Deus? Porque Deus é o maioral, é a maior autoridade. Então a pessoa faz falsos juramentos, usando até mesmo o nome de Deus. Mas o próprio Deus disse: eu juro por mim mesmo, porque maior do que eu não existe. Não existe nada nem ninguém que seja maior do que eu. A promessa de Abraão, a promessa que Deus havia feito para ele, Deus repete agora como um juramento. Passou a ser um juramento. Sabe o que isso quer dizer, meus irmãos? Todas as vezes que houver um sacrifício, Deus vai fazer um juramento. Todas as vezes que houver sacrifício, Deus transforma promessas em
juramento. Não tem sido fácil, pastora Simone? Estes 6 anos. Não tem sido fácil. Tem sido difícil, na verdade. Dificuldades, barreiras, lutas, problemas. Quantas situações difíceis já foi vivido aqui no Ministério Fogo Puro? Muitas situações. Quantas lágrimas foram derramadas? Quantas situações onde pessoas se levantaram contra? Quantas situações do diabo enviar os seus agentes para dizer: não vai continuar, vai fechar, não vai em frente, não vai continuar. Quantos momentos de prova, quantos momentos de luta, mas havia algo em especial sobre este lugar. Foi dado uma promessa foi liberada, e quem fez essa promessa foi aquele que pode todas as coisas, foi aquela voz que fala profundo no coração e que alcança onde o homem não tem poder de alcançar, aquela voz que disse: filha, eu te chamei, filha, eu te escolhi, filhos, eu escolhi vocês para uma grande obra, eu marquei este lugar, eu marquei esta obra, eu marquei este ministério com fogo, para que possa levar para nações, não somente para bairros, não somente para cidades, não somente para essa nação, mas nós cremos e declaramos que deste lugar sairão pessoas como já tem saído, e nós temos ouvido testemunhos disso, para nações, porque Deus vai cumprir com a sua promessa. Quando há fidelidade, quando há perseverança, quando há paciência, quando se está entrelaçado com aquele que deu a palavra, com aquele que deu a promessa. A partir de Gênesis capítulo 22, versículo 16, quando Deus jurou para Abraão que ele cumpriria tudo o que ele prometeu, porque não era mais promessa apenas, era juramento, porque envolveu sacrifício. Eu te digo isso, meus irmãos, de experiência própria, de fazer em situações de eu ter que fazer sacrifícios, mas toda vez que nós fazemos sacrifícios baseados numa promessa, Deus transforma a promessa em juramento. E em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui reunidos nessa noite. O tema, Dunamis, força, poder de destruição, poder da dinamite que destrói, que consome, que destrói o quê? Que consome o quê? Que consome o pecado, que consome as obras do diabo, que destrói as estratégias do diabo. Nós estamos movidos por esse poder que nos fortalece. É por isso que o apóstolo Paulo disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele estava dizendo, quando Paulo fala isso, meus queridos, ele não estava numa situação de fartura, de provisão, de grande abundância. Não, ele estava vivendo momentos difíceis, e ele disse: eu posso o quê? Eu posso tudo, eu posso todas as coisas. Por quê? Porque eu estou esperando com paciência no Senhor, eu estou entrelaçado a Ele, eu estou agarrado a Ele. Eu posso ser preso, eu posso ser açoitado, eu posso ser caluniado, eu posso passar necessidades, por quê? Porque eu tenho quem me fortalece. E as promessas que Paulo havia recebido do Senhor, quando houve sacrifício, transformaram-se em juramento. Hoje nós estamos aqui porque um dia alguém sacrificou-se por nós. Quando o Senhor Jesus, Ele entregou-se lá na cruz em nosso favor, houve sacrifício. E quando há sacrifício, há juramento, aleluia. Jesus fez o sacrifício por todos nós e foi liberado um juramento. Deus jurou, Ele disse a Abraão: eu vou cumprir aquilo que eu falei na tua vida. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu vou abençoar a tua descendência. E hoje, quem sabe, muitos se perguntam por quê?
Porque tantas pessoas que não conhecem até mesmo ou não recebem Jesus como Messias, como o Yeshua HaMashiach, até nos dias de hoje, os descendentes de Abraão, dos descendentes de Ismael, que foi filho de Abraão com a egípcia Agar, até os dias de hoje, eles recebem a bênção de Deus, mesmo não sendo merecedores. Por quê? Porque Deus jurou para Abraão que as famílias, que a sua descendência seria abençoada. Os descendentes de Isaac, a descendência de Isaac é abençoada até os dias de hoje. Por quê? Porque Deus jurou a Abraão que abençoaria a sua descendência. Eu e você, o Israel de Deus, somos abençoados. Por quê? Porque Deus jurou a Abraão abençoar a sua descendência. E nós declaramos, somos filhos de Abraão. Estamos debaixo dessa linhagem espiritual. E hoje eu quero declarar que todas as promessas que foram feitas nesse lugar estão sendo honradas, estão sendo acreditadas. Estamos esperando. Eu quero te dizer, pastora Simone, que você continue repetindo os Salmos 41. Eu espero com paciência no Senhor, e Ele se inclina para mim. Eu quero te dizer, em nome do Senhor Jesus, que hoje você que está esperando com paciência no Senhor, Ele está se inclinando para você. Ele está se inclinando para você. E meu querido, quando Deus se inclina, quando Ele olha para a terra, quando Ele olha e vê pessoas marcadas por um sacrifício, pessoas que estão marcadas pelo sangue do sacrifício do seu filho, Ele não rejeita. Aquilo que nós cantamos tanto, né, pastor Antônio? Deus não rejeita a oração, porque oração é alimento. Dá para você cantar isso para nós? Dá para cantar? Tem playback aí? Né? Cassiane, eu amo esse louvor, né? Deus, Ele não rejeita, Ele não despreza. Quando nós clamamos a Ele, sabe o que acontece? Ele se inclina. E a Bíblia diz que os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra. Sabe o que os olhos do Senhor estão fazendo aqui agora? Sabe o que os olhos do Senhor estão fazendo, pastora Simone? Os olhos do Senhor estão inclinados aqui. O Senhor se inclinou. Ele está assim. Ele está olhando para o sítio cercado. E Ele está procurando os fiéis aqui neste lugar. Ele está com os seus olhos voltados aqui neste lugar. E Ele está procurando os fiéis aqui deste lugar. Sabe por quê? Porque Ele quer que cada um dos fiéis dessa terra, a cada um dos fiéis desse bairro, desta igreja, do Ministério Fogo Puro, da equipe de pastores, de obreiros, os membros, todos aqueles do corpo de Cristo aqui deste lugar, possam usufruir do juramento que Ele fez e que foi honrado pelo sacrifício de Jesus. Eu te abençoarei. O 7º ano, pastora Simone, pastor Ângelo, 7º ano, vocês vão começar a viver o descanso. Será o ano do Shabá, o ano do descanso. Descansa no Senhor, descansa no Senhor. Ele completou a obra até o 6º ano, chegou o tempo de descansar no Senhor. Eu quero te convidar a se colocar em pé na presença do nosso Deus nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Deus não rejeita todos os momentos que você se apresentou diante dele orando. Deus não despreza. Deus não despreza a oração daquele que espera nele. Ele ouviu o meu clamor, aleluia. O Senhor está ouvindo o teu clamor. O Senhor ouviu, pastora Simone, o teu clamor. O Senhor ouviu. O Senhor viu as tuas lágrimas. O Senhor viu, minha irmã, você que no secreto da tua casa ora. O Senhor viu, pastor Antônio, as suas lágrimas derramadas, viu, irmã Vera? Deus não rejeita. Adore Ele, aleluia. Oh, aleluia. Oração é alimento. Sim, Senhor, nunca vi um justo a resposta sem resposta ou ficar no sofrimento. A resposta veio para Abraão. A resposta veio para Moisés.
Basta somente resposta veio para Débora. esperar o que Deus Veio para irá Isaac. fazer. Espera, meu irmão, com paciência nele. Espera. Quando Ele estende as suas mãos, é hora de vencer. Ele está estendendo as Então suas mãos. louve. Aleluia. Simplesmente Simplesmente louve. Aleluia. Tá chorando, louve. Se é hora do sacrifício, Precisando, louve a louve. Ele. Aleluia. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém desejar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Ergue a sua mão, Erga. sua bênção Levante chegou. as suas Comece a mãos. louvar. Aleluia. Levante as suas Com mãos, muito porque é lá de cima que vem. Com muito É lá do alto que vem. É lá do alto que vem. Aleluia. Orianda lá, checando lá mais. Aleluia. A gente precisa entender Abre os teus ouvidos. o que Deus está falando. Ele está falando. Deixa essa voz entrar dentro de você. Quando ele fica no silêncio, hein? Quando Ele fica em silêncio, É porque ele está é trabalhando porque ao teu favor. está trabalhando Ao tempo certo para todas as coisas. Oh, aleluia. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Espere com paciência no Senhor. Quando Ele estende as suas mãos, é hora de vencer. Tá chegando a hora, tá chegando o Então, tempo. Aleluia. simplesmente louve. Senhor, te louvamos, Pai. Tá chorando, louve. Te adoramos, Senhor. Te exaltamos, Precisando, Deus. louve. Oh, Senhor, em todos os sofrendo, momentos da louve. nossa vida, Pai. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Ele vai à tua frente, o anjo do Vai na frente, Senhor. O abrindo anjo o do caminho, Senhor quebrando prepara as todas correntes, as coisas. tirando os O espinhos, anjo do Senhor ordena os abre. anjos pra Ele contigo abre os lutar. caminhos para Ele você abre entrar. as portas pra Aleluia. ninguém vai fechar. Ele trabalha pra Confia quem nele, confia, caminha confia nele. contigo de noite ou de dia. Erga a sua mão, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Comece a cantar ao Senhor. Oh, alabaxe, canta, alabaxe, alabaxe, canta, alabaxe. Oh, Senhor, Senhor, sabarabaxe, anda, alabaxe. Oh, Senhor, te louvamos, Senhor. Te louvamos, Senhor, porque as nossas promessas, Senhor, elas foram seladas com sacrifício. As promessas foram seladas com sacrifício. Oh, e o Senhor jurou abençoar através do teu filho Abraão. Aleluia. Com muito Oh, louvor. candalabaxe, candalabaxe, alabaxe. Com muito louvor. Sabarabaxe, candalabaxe. Sim, Senhor. Oh, Deus, nós te adoramos, Senhor. Oh, eu quero chamar aqui à frente, diante do altar, toda a equipe, toda a liderança aqui da igreja, pastora Simone, pastor Ângelo, os pastores, toda a equipe, os obreiros, os irmãos que fazem parte dessa obra, todos aqueles do Ministério Fogo Puro, e nós que estamos aqui, nós queremos ligar essa bênção, nós queremos, estamos aqui juntos como família, como corpo de Cristo. Eu quero todos juntos aqui na frente, e nós queremos declarar nessa noite, nós queremos declarar que venham todos, né? Possam vir, pode sair da porta, pode vir, meu irmão, você que está aí na porta, pode vir, todos os irmãos, vamos nos reunir todos aqui, nós queremos declarar, eu quero declarar sobre este lugar, mais uma vez, eu quero declarar sobre este ministério,
Chegou o tempo de descanso. Chegou o tempo do descanso. Descansem no Senhor. Esperem no Senhor. Confia nele. Espera nele, confia nele. Porque ele fará. Ele já está fazendo. Ele já preparou todas as coisas. Ele deixou tudo pronto. E ele disse agora, tome posse do descanso. Descansa nele. Descansa nele. Eu quero convidar todos os demais irmãos que estão aqui visitando, que estão conosco nessa noite, pastora Raquel, pastora Vera, eu quero chamá-los aqui na frente, todos, pastor Antônio, pastora Patrícia, se tiver mais pastor da sua equipe, pastor Antônio, da sua liderança, vamos nos colocar atrás deles, né? Pode vir mais para frente aqui, vocês podem dar as mãos aqui, todos de mãozinhas dadas aqui, essa é a chave, esse é o segredo. Passaram por tantas provas, por tantas lutas. Sabe por que vocês venceram? Porque vocês sempre estiveram assim de mãos dadas, unidos, juntos, acreditando que há uma promessa, acreditando que há uma palavra liberada. Basta uma palavra, uma só palavra muda toda a realidade. E o Senhor já liberou essa palavra. E é a história deste lugar. A história desse bairro nunca mais será a mesma, porque começa o ano de descanso. Vem cá, pastora Vera, eu quero que você, né, nos ajude aqui em oração. Vem cá, sobe aqui as duas, a pastora Raquel e a pastora Vera, fazem parte da nossa equipe. Louvo a Deus pela vida dessas mulheres preciosas. Pastora Raquel faz parte da nossa equipe de pastores da Fire for Nations, pastora na nossa igreja, Efatá. E eu digo assim, se há alguém aqui que pode junto comigo dizer, né, são essas duas aqui que são testemunhas daquilo que Deus faz. A minha prima é literalmente, é prima Vera, né, por isso que a pastora Simone falou, é minha prima e se chama Vera, né, por isso que eu trouxe a prima Vera aqui hoje, crescemos juntas, né, recebemos promessas de Deus, quando nós tínhamos ali 2, 3 anos de idade, a nossa avó, que eu já contei para vocês da minha avó, ela é testemunha disso. Pastora Raquel é testemunha de que quando Deus dá uma palavra, Ele cumpre. Ele cumpre. Você pode dizer, pastora Raquel, você pode testemunhar que Ele cumpre? Ouça o que a pastora Raquel vai te falar em rápidas palavras. Quando Ele dá uma palavra, pode passar tempo, mas Ele cumpre. Boa noite, irmãos. Vou ser bem breve. Há mais ou menos uns 30 e poucos anos, né? 32 anos, eu me divorciei, né? Me separei. E foi assim que eu conheci o Senhor, né? E nunca me desviei. Mas o Senhor me mostrou tudo o que eu passaria. E Ele disse, esse casamento, ele ainda não terminou. E há uns 3, 4 anos atrás, né? Deus veio trabalhando em minha vida e eu diria que me incomodando, né? Porque eu sabia que tinha que haver a reconstrução desse casamento. Irmãos, quando eu falo eu tinha que haver, é porque a minha vontade é querer que nunca acontecesse, né? Mas eu sabia que era a vontade do Senhor, né? Porque aquilo que Ele une, ninguém separa. E há cerca de 1 ano, mais ou menos, né? Nós nos casamos de novo, né? E para a honra e glória do Senhor é uma promessa, né? A minha família está de novo unida. Eu tinha um sonho muito grande, que era ver as minhas netas, né, convivendo com o avô, e não só com a avó, né? E Deus cumpriu, né, irmão? Então, esperei com paciência no Senhor e Ele cumpriu. Amém? Deus cumpre. Eu nunca me esqueço o dia, quando ela, com lágrimas nos olhos, me disse, pastora, eu vou me divorciar. E eu me lembro que aquele dia nós oramos e dissemos, mas Deus vai reconstruir isso. Ela esperou 30 anos com paciência no Senhor. E hoje, meus irmãos, ela é pastora, uma pregadora, uma mulher de Deus. O esposo dela fica sentadinho no banco da igreja, na nossa igreja, e ela pregando a palavra, e ele é testemunha daquilo que Deus fez. Ele aplaude, ele diz, Deus faz. Espere com paciência no Senhor.
espere firmemente no Senhor, que Ele vai se inclinar e vai ouvir o teu clamor. E nós queremos liberar, nós temos essa autoridade nas nossas palavras, e nós queremos, como servos de Deus, ligar nesta noite, em nome do Senhor Jesus, queremos ligar. Eu quero que você comece agora a reivindicar do Senhor as suas promessas. Comece a falar com Ele: Senhor, lembra, Pai, das tuas promessas. Lembra, Senhor, das tuas promessas. O Senhor me prometeu. Comece a falar com Ele. Comece a falar com Ele. Você que é de outro ministério, comece a declarar. Comece a liberar bênçãos. Comece a liberar bênçãos. Em nome do Senhor Jesus. Comece a declarar. Jesus, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, agora nós reivindicamos, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós reivindicamos agora todas as bênçãos, Pai. Em nome de Jesus, as bênçãos que Tu tens declarado na vida deste povo, eu coloco agora cada um diante de Ti. Pai, em nome de Jesus, eu creio que eu não conheço a cada um, mas Tu conheces, Pai. Tu tens os escolhido, e em nome de Jesus agora, aquela bênção que Tu reservou, que Tu declarou já sobre a vida do pastor Ângelo e da pastora Simone, em nome de Jesus, sobre este ministério, nós declaramos agora, Pai, que haja no mundo espiritual liberação, que haja, Senhor, no mundo espiritual, toda barreira que tem se levantado caia por terra nesta noite, e que haja, Pai, o anjo com a bênção. O anjo desce agora, aquele anjo, Pai, que trouxe a bênção para Daniel, agora entra em ação neste lugar. Agora o anjo vem, Pai, e começa a trazer a bênção sobre cada um. A bênção que Tu tens declarado, Pai, nós reivindicamos neste lugar, diante da Tua presença, em nome de Jesus, no meio deste povo de testemunho. Nós reivindicamos, Pai, todas as bênçãos sobre este lugar, sobre esta casa, sobre este ministério, sobre a vida desta igreja, Pai. Esse povo que tem clamado por Ti, esse povo que tem se levantado com temor diante de Ti, Pai. Em nome de Jesus, que este bairro possa reconhecer que há um povo nesta terra, que há um povo neste lugar que Te clama, que há um povo neste lugar que Te busca, que há um povo neste lugar que não revolta, um povo que não voltará atrás, um povo que irá prosseguir, um povo que irá conquistar. Nós declaramos sobre este bairro a conquista, nós declaramos sobre o sítio cercado, este bairro tão populoso, milhares de pessoas neste lugar precisam ser alcançadas. Então nós declaramos a bênção sobre este lugar. Nós declaramos, Pai, a bênção sobre este ministério, sobre cada vida, sobre cada família, sobre cada criança, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, debaixo da autoridade da Sua palavra, e nós ligamos com os irmãos, com os pastores, com os amigos, que aqui celebram esta data tão preciosa, Pai. O Senhor tem sustentado durante estes 6 anos, Senhor. 6 anos onde enfrentaram tantas lutas, tantas provas, tantas dificuldades. Durante, Senhor, esse período que sobreviveram à pandemia, que muitas igrejas, muitos pastores, muitos líderes não suportaram a pressão, mas este lugar foi sustentado por Ti. Foi sustentado pela Tua presença. Nós declaramos, Senhor, a nossa alegria por tudo aquilo que o Senhor já fez. Nós declaramos a nossa alegria por todos aqueles que foram salvos aqui neste lugar, por todos aqueles que foram curados, que foram transformados, que foram libertos neste lugar. E nós declaramos que inicia um novo ciclo, inicia um novo tempo, uma nova fase, um novo período aqui no Ministério Fogo Puro, Senhor. Eles vão começar a viver o ano, Senhor, o ano de refrigério. Eles vão começar a viver o ano de descanso. Eles vão viver o ano de descanso, porque tudo aquilo que o Senhor fez é bom, é muito bom. É muito bom o que o Senhor já fez, mas coisas maiores o Senhor fará. Nós declaramos, nós abençoamos, Senhor,
os pastores, os evangelistas, os obreiros, todos aqueles que estão envolvidos nessa obra, todos aqueles que trabalham, Senhor, com as crianças, todos aqueles, Senhor, que estão envolvidos no amor nesta obra. Nós abençoamos a vida dos dizimistas. Eu declaro fartura, provisão, abundância na vida dos dizimistas, na vida dos ofertantes. Que haja, Senhor, um novo tempo sendo manifesto, porque nós esperamos, continuamos esperando com paciência no Senhor, e o Senhor já se inclinou para nós, porque o Senhor ouviu o nosso clamor. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor fará. Assim nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Parabéns a toda a igreja, a todo o ministério, em nome de toda a Fire for Nations. Ontem eu sei que o pastor Márcio faz parte da diretoria da Fire, esteve aqui. Amanhã o pastor Guilherme vai ser uma bênção. Que Deus abençoe. Sintam-se abraçados. Nós amamos vocês e estamos juntos nessa luta e estamos juntos na vitória. Vamos ver cada dia o Senhor honrando e operando. Obrigada, pastora Simone, por esse convite. É sempre uma alegria estar com vocês. Deus abençoe. Um abraço a todos vocês. Aleluias, glórias a Deus. Deus seja louvado por cada irmão e irmã que esteve conosco nesta noite. Ao pastor Antônio, sua esposa, toda a igreja. Que Deus seja louvado. A apóstola Marli, a pastora Vera, a pastora Raquel. Que Deus abençoe fortemente cada vez mais e mais. Que use vocês cada vez mais e mais sobre a face da terra. Que Deus use vocês poderosamente, pastores, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, amanhã é o último dia da nossa festividade e eu creio que será grandioso o que Deus vai fazer também. Irmãos, o Senhor está falando com a igreja desde ontem. Se você pegar a ideia de ontem para hoje, algo extraordinário vai acontecer, irmãos, da parte de Deus. Talvez você não esteja entendendo, mas você vai entender, porque Deus vai se revelar a cada vez mais e mais a todos nós, amém? Irmãos, nós vamos ter cantina. Vai ter aquele negócio novo? Não? Vai? Tá. É um salgado. Você compra um salgado e ganha um refri por R$6. E uma coxinha enrolada divina. E mais um refri R$10. Amém? Aquele que puder estar nos ajudando, tá bom, irmãos, na cantina. Que Deus multiplique na vida de vocês também. Amém? Vamos se colocar de pé para receber a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, que a graça e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre toda a igreja, diz? Está encerrado em nome de Jesus.